Você assiste This Is Us? Se você não assiste, provavelmente já assistiu ou sabe do que é. E você sabia que tem um episódio que fala muito sobre a nossa relação com arte? Você sabe qual é? Por que eu estou falando sobre This Is Us aqui? Eu amo This Is Us. É a minha série favorita atualmente, mas esse canal não é sobre isso. Mas tem um episódio aqui que vale a nossa atenção e que tem muito a ver com o que a gente costuma falar. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Amanda Pontes, aqui no Arte para Você, e hoje vou falar de uma coisa um pouquinho diferente. Se bem que não tanto, porque eu já falei de Pantera Negra, né? Mas agora eu vou falar sobre This Is Us. A minha série favorita, aquela série linda, perfeita, maravilhosa, com aquele roteiro incrível, aquela edição simplesmente primorosa e a melhor trilha sonora já usada em uma série em todos os tempos. My glorious cast of This Is Us. You guys feed me day in, day out. You raise the bar to my white family, which thankfully is nothing like the family from Get Out. I love you. Eu não sei se é a minha série favorita da vida não, mas é a minha série favorita atualmente, com certeza uma das séries da minha vida. Mas eu não estou aqui para falar de This Is Us, apesar de que eu poderia passar horas falando de This Is Us. Eu podia criar um canal só para falar de This Is Us, de tanto que eu amo essa série, de tanto que eu acho ela magistralmente escrita, editada e feita. Mas tem um episódio específico, que é o episódio 16 da quarta temporada, que apresenta, tem como uma figura central o quadro Madame X, que está exposto no Metropolitan Museum em Nova York. Se você assistiu a minha série de vídeos sobre as obras mais controversas de todos os tempos, você vai ver que o Madame X é justamente a primeira obra a qual eu faço referência naquela série de vídeos. Se você não viu, vou deixar a playlist aqui linkada para você ver. E o Madame X é uma figura, é uma fotografia, na verdade, né, do Sargent, de uma mulher muito branca, muito pálida, usando um vestido preto. Na época, como eu disse no outro vídeo, na época foi uma obra que causou muito rebuliço, né, muita controvérsia, mas hoje em dia, para nossa sensibilidade, é uma pintura que não tem absolutamente nada demais. Mas esse retrato, um retrato lindíssimo, aparece nesse episódio de This Is Us muito ligado às memórias da Rebecca. Quando a Rebecca era criança, no início lá dos anos 60, ela fez uma viagem para Nova York, na qual ela visitou o Metropolitan, faz parte, né, todo mundo que visita Nova York vai ao Metropolitan mais de uma vez, e ela, né, com seus pais, foi ao Metropolitan nessa visita em Nova York, e quando ela chegou lá para ver o Madame X, ela era uma criança, tinha uma mulher adulta parada lá, completamente absorta naquele quadro. A mulher estava lá completamente envolvida com o Madame X. Ela não existia mais nada para aquela mulher além daquela fotografia. A Rebecca, que então era uma criança, ficou completamente fascinada não somente por aquela pintura, mas também por aquela mulher que estava admirando aquela pintura de forma tão profunda que ela nem percebeu a Rebecca lá, ela nem percebeu a multidão que costuma, né, circular pelo Met todos os dias. Não existia mais nada para aquela mulher a não ser ela própria e a pintura. Aquilo teve um impacto enorme nas memórias da Rebecca, na formação da Rebecca enquanto criança. Primeiro porque ela teve ali uma primeira experiência do que era uma experiência tão profunda de comunhão artística com alguma coisa. Ela viu que aquela mulher estava em tamanha comunhão com a Madame X, que aquilo significava tanto para ela, que aquela mulher tinha uma relação tão profunda com aquela obra, com aquela outra mulher retratada naquela obra, que ela nem se deu conta dela, como ela não estava dando conta nem do entorno. E a mulher estava tão envolvida ali, estava tão absorvida por aquela obra, que ela dava a entender que ela já estava lá há bastante tempo. Quando a Rebecca chegou, a mulher estava lá estática, imóvel, e a Rebecca continuou ali, e a mulher não se deu conta de que o tempo estava passando, de tão profunda estava sendo a experiência dela ali. E aquela mulher também significou muito para a Rebecca. A Rebecca era uma menina que não morava em Nova York, uma criança, e que estava ali fazendo uma visita àquela megalópole no início dos anos 60, quando o mundo estava ali prestes a mudar completamente. E aquela mulher significava para ela o suprassumo, a essência do que era uma mulher urbana, cosmopolita, sofisticada, né? Uma mulher adulta. A Rebecca teve ali uma ideia do que era ser adulta, o que era ser uma mulher independente, né? Numa cidade grande. Então ela teve um duplo impacto ali, na verdade um triplo impacto. Houve o impacto
da obra em si, houve o impacto da relação daquela mulher com a obra e houve, por fim, o impacto dela, Rebeca, em relação àquela mulher que deixou uma marca tão forte nela enquanto criança do que era ser uma mulher. Era quase como se a Rebeca quisesse ser aquela mulher que queria ser talvez a Madame Max, ou a Rebeca desenvolveu com aquela mulher que estava vendo a obra uma relação tão forte quanto a própria mulher tinha com a obra. Você tem 3 mulheres aqui, a Rebeca, criança, a Madame Max e a mulher que estava entre as duas, né, que estava sendo observada pela Rebeca, que estava observando a obra, e você tem aqui 3 camadas de construção de identidade, 3 camadas de construção de memória. Como você sabe, no momento presente, se você assiste This Is Us, se você não assiste, eu espero que você comece, como todo mundo que assiste This Is Us sabe, nas temporadas que retratam o momento presente, a Rebeca está com Alzheimer. E ela está, como toda pessoa com Alzheimer, começando a perder a sua memória. E nesse episódio, na 4ª temporada, o episódio 16, ela se encontra novamente em Nova York, no momento presente, agora com os filhos adultos, com o Kevin e o Randall, e ela tem um pedido a eles que ela quer ir ao Met, porque ela quer ver de novo a Madame X, antes que ela perca a capacidade de se lembrar da obra. Porque ela quer não apenas ver a obra que ela gosta tanto, ela quer conseguir ainda se lembrar da criança que ela foi. Ela quer estar de novo lá para experimentar aquele momento tão importante na formação dela, enquanto indivíduo, enquanto a mulher que ela viria a ser, a adulta que ela viria a ser. Ela queria simplesmente estar tão completamente submersa naquela obra novamente, quanto aquela mulher que ela viu lá no comecinho dos anos 60, quando ela era somente uma criança. E aí, esse momento em Nova York é um momento muito tenso na relação dela com os filhos, e acabou que ela se encontra, finalmente, a única coisa que ela pede aos filhos é: eu quero ir a Nova York e eu quero novamente olhar a Madame X. E aí, como sempre, a edição em This Is Us é maravilhosa, e a gente tem finalmente ela já velha, perdendo a memória, ou seja, perdendo a sua identidade, perdendo quem ela é, olhando para a Madame Max rodeada pelos seus 2 filhos, ao mesmo tempo que ela tem a memória dela, criança, tendo aquele primeiro encontro com essa obra que ia ser tão formativa para ela. É um episódio simplesmente sublime, que lida com memória, que lida com a importância da arte na construção da identidade, que lida em como a gente pode desenvolver relações afetivas com obras de arte, como as obras de arte podem ajudar a construir quem a gente é. O quanto da ideia de feminilidade da Rebeca foi construída por aquele encontro com a Madame Max, mediada por aquela outra mulher. Né? E não apenas com a obra em si, mas com aquela outra mulher que deixou tão marcada a ideia do que era uma mulher moderna, do que era uma mulher adulta. E o quanto aquilo foi importante para ela, que ela dizia que ela queria ver a Madame Max enquanto ela ainda conseguia se lembrar. O quanto a arte ajuda também a gente a se lembrar do mundo como a gente o conhece, mas também de quem a gente é. A Madame Max ajudava ela a se lembrar de quem ela era. Né, ajudava ela a lembrar dela mesma, e ela se apegava à Madame Max como um dos instrumentos para continuar mantendo viva a memória, não só do mundo que ela conhecia, como a memória dela mesma. E esse episódio mostra muito bem as muitas camadas nas nossas relações com a arte, que passam muito além de gostar ou não gostar, de ser bonito ou de ser feio, de encontrar ou não o nosso gosto pessoal. Como muitas vezes as obras de arte ou a arte em si, ou as coisas que estão aí no mundo, podem deixar marcas tão profundas na gente que muitas vezes a gente nem reconhece, né? Como o nosso próprio inconsciente deixa, né, fica tão marcado às vezes, né, faz um imprinting tão profundo relacionado a uma obra que aquilo realmente se torna parte da gente, como a Madame Max e como aquela outra mulher se tornaram da Rebeca. E é muito bonito como ela pede aos filhos. Todas as vezes que eu vinha a Nova York, eu vinha ao Met para ver essa obra, quase como se dissesse, para lembrar de quem eu sou, para lembrar de mim mesma e para ter uma experiência tão profunda como aquela mulher que eu vi pela primeira vez aqui quando eu era criança estava tendo. E ela quer voltar, talvez pela última vez na vida dela a Nova York, e ela quer pela última vez na sua vida ver a Madame Max, porque a Madame Max é a memória que ela tem dela mesma, da sua infância, das expectativas que ela tinha sobre a vida adulta, sobre a mulher que ela via ser agora na velhice, sobre a mulher que ela foi e que ela estava tentando evitar, enquanto possível ainda, esquecer. É muito lindo esse episódio, é muito linda essa série, e é um exemplo muito bonito, né, do quão profunda e subjetiva a arte pode ser na nossa construção de quem nós somos e na nossa relação
com nós mesmos. Você vê tantas e tantas camadas de profundidade que essa relação da Rebeca com essa obra tinha e foram retratadas de uma forma tão sensível nesse episódio. Se você nunca viu This Is Us, eu acho que pelo menos vale ver esse episódio, se você se interessa por arte, e se você está aqui, você se interessa em algum grau, e se você tem algum tipo de interesse nessa relação subjetiva dos indivíduos com arte, você pode ver só esse episódiozinho, porque realmente é um excelente exemplo de como obras, muitas vezes até aleatórias, fazem um papel tão importante na nossa vida. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!